10 pessoas da mesma família perderam a vida em um caso que chocou o Distrito Federal e também o Brasil. Tudo isso por causa de um terreno de 2 milhões de reais que fica numa área cobiçada por grileiros. E eu te convido a acompanhar todos os detalhes no caso de hoje. Esse caso é conhecido como a chacina do Distrito Federal. Esse caso aconteceu entre o final de dezembro de 2022 e o início de janeiro de 2023. Esse crime foi motivado por dinheiro e também pela cobiça de grileiros, que são pessoas que se apropriam das terras, que algumas vezes matam, os proprietários da terra para se apropriar delas e depois vender. E foi o que aconteceu, ou que eles tentaram fazer, com essa família do Distrito Federal. Esse terreno cobiçado pelos grileiros está avaliado em 2 milhões de reais. Tem uma grande área de capim, tem uma cachoeira privativa e tem aí o equivalente a 7 campos de futebol. E a cobiça dos grileiros por esse terreno custou a vida de 10 pessoas da mesma família. A investigação começou depois do desaparecimento da cabeleireira Elisamar da Silva junto com os seus 3 filhos, isso no dia 12 de janeiro. Então, de acordo com as investigações, no dia 12 de janeiro, a cabeleireira Elisamar da Silva saiu de carro com os 3 filhos para ir buscar o marido Tiago. E aí então eles desapareceram. E aí no dia seguinte, a polícia encontrou o carro de Elisamar carbonizado com 4 corpos dentro. E aí, depois de exames, a polícia descobriu então que era a Elisamar e os seus 3 filhos que estavam dentro do carro. Então era Elisamar e também dos 3 filhos, o Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafaela e Rafael, de 6 anos. O marido dela, o Tiago, não estava dentro do carro. E aí, no dia 14 de janeiro, a polícia já identificou também o desaparecimento do marido dela, o Tiago Belchior, e da família dele, dos pais e da irmã dele também. Isso no dia 14 de janeiro. O carro do pai do Tiago, Marcos Antônio, foi encontrado queimado. 2 corpos estavam dentro do carro. Então o corpo de Marcos Antônio foi encontrado no dia 18 de janeiro e no dia 24 de janeiro o corpo do filho dele, o Tiago, marido de Elisamar, foi encontrado. E aí no dia 25 de janeiro a polícia informou então a imprensa, que encontrou todos os 10 corpos dessa chacina do Distrito Federal. Mas quem são as outras pessoas? Então a gente vai agora para os criminosos e como esses crimes aconteceram e quem são as outras vítimas. 2 dos envolvidos nessa chacina se passaram por vítimas algumas vezes. Então tudo começou em 28 de dezembro do ano passado. Eles se passaram por vítimas porque eles eram amigos da família, inclusive moravam na residência junto com Marcos Antônio. Lembrando que Marcos Antônio conheceu Horácio e Gideon na cadeia, quando eles estavam cumprindo pena. Então quem são esses 2 criminosos que se passaram por vítima para enganar a família? São Gideon Batista de Menezes, amigo de Marcos Antônio, e o Horácio Carlos Ferreira Barbosa, também amigo de Marcos, da época que eles cumpriam pena juntos. Então quando eles saíram da cadeia, o Marcos convidou os 2, porque os 3 cumpriam pena juntos, e o Marcos convidou os 2 para morar com eles quando eles saíram da cadeia. Mal sabia ele quem é que ele estava convidando para dentro de casa. Então só para a gente entender, eles 2 então, o Gideon e o Horácio, que se fingiram de vítimas para poder enganar a família. Então a gente vai para 28 de dezembro do ano passado, quando os criminosos forjaram um assalto na chácara do Marcos Antônio, e o Gideon e o Horácio também foram colocados como vítima nessa situação. E aí eles foram jogados no chão, os assaltantes, chegaram lá e jogaram todo mundo no chão, e o Horácio e o Gideon também, como se eles fossem vítimas naquele momento. E aí nesse dia, o Marcos Antônio reagiu ao assalto, e aí ele acabou levando um tiro na nuca. E a Renata e a Gabriela, a esposa do Marcos Antônio e a filha dele, que são a sogra e também a cunhada da Elisamar, a cabeleireira, elas foram rendidas e levadas, foram sequestradas e levadas para um cativeiro. Isso na cidade de Planaltina. E a segunda vez que o Horácio e o Gideon se fizeram de vítima nessa história foi em 4 de janeiro, quando então Cláudia Regina, ex-mulher do Marcos Antônio, e a filha dela, Ana Beatriz, foram sequestradas. E aí, de acordo com a polícia, Cláudia Regina ia mudar de casa. E aí, o Gideon e o Horácio se ofereceram para ajudar. Nessa ocasião, nesse momento, entra então mais um suspeito, o Carlomã, que
forjou, né? Ele teve um acesso ali à residência e forjou o assalto. E aí então a Cláudia Regina estava entrando em casa e aí o Carlomão, suspeito, ele entra na casa da Cláudia Regina e lá ele rende todo mundo e o Horácio e o Gideon também vão pro chão, né? Ele manda todo mundo pro chão e aí os dois, se fingindo de vítima, também vão pro chão. E aí então a Cláudia Regina e a Ana Beatriz, a ex-esposa e a filha do Marcos Antônio, são levadas para Planaltina no cativeiro e acabam mortas então no dia 15 de janeiro desse ano. E aí então, a terceira vez que o Gideon e o Horácio se fazem de vítima foi no dia 12 de janeiro, quando eles atraíram o Tiago e a família dele para essa chácara que eles estavam fazendo de cativeiro. Aí ele atraiu o Tiago, a esposa dele e os 3 filhos. E então, de acordo com a polícia, Carlomã e agora o Carlos Henrique, que é mais um suspeito que entra na história, renderam a família do Tiago e também da esposa dele com os 3 filhos, junto com Gideon e Horácio, que se fazem de vítima então pela terceira vez, porque eles eram amigos da família. O Tiago foi então amordaçado e feito de refém e ficou ali no cativeiro. E a Elisamar, junto com as 3 crianças, foram levadas para Cristalina, em Goiás, onde o carro dela foi carbonizado com ela dentro e as 3 crianças. E aí então, 3 dias depois, o Tiago acabou sendo morto a facadas e também a Cláudia Regina, ex-esposa do Marcos Antônio, e também a filha deles, a Ana Beatriz. Os 3 corpos foram enterrados numa cisterna na área rural de Planaltina. Então, voltando ao cativeiro, os criminosos pegaram então a Renata, a esposa do Marcos Antônio, e a filha deles, a Gabriela, e levaram para Unai, Minas Gerais, e fizeram a mesma coisa que eles fizeram com a Elisamar e os 3 filhos dela. Eles queimaram as 2 dentro do carro. E a motivação do crime, desse crime bárbaro no Distrito Federal, dessa chacina da família do Marcos Antônio Belchior, foi motivada por um terreno de 2 milhões de reais numa área do Distrito Federal, em Itapuã. E como a gente comentou, né, essa chácara tinha uma cachoeira particular, tinha uma área de capim grande e tinha um terreno aí estimado em 7 campos de futebol. Então era uma área muito cobiçada ali pelos grileiros, né, que são essas pessoas que se apossam da terra das outras, né, e no caso, nesse caso aí do Distrito Federal, eles foram matando todas as pessoas da família para não sobrar ninguém, para ninguém reivindicar depois a posse, né, dessas terras. Então eles foram matando todas as pessoas da família do Marcos, ou que tivessem algum envolvimento com ele, algum parentesco, no caso da ex-esposa e da filha dele. Segundo a polícia, esse crime já estava sendo articulado, planejado, fazia uns meses, porque em outubro do ano passado eles já alugaram essa chácara que eles fizeram de cativeiro aí para toda a família. Lembrando que os crimes ocorreram num período de 18 dias, entre o final do ano passado, de dezembro, e janeiro, aqui no começo de janeiro deste ano. E segundo a polícia, os integrantes da família foram mortos de formas diferentes e com uma crueldade extrema. E ainda segundo o depoimento do adolescente de 17 anos, que teve participação apenas, entre várias aspas, da morte do Marcos Antônio. E ele disse que foi uma brutalidade tão grande que ele ficou chocado e aí ele foi embora, né, saiu dali da chácara onde estava sendo usada aí de cativeiro. Ele não aguentou a brutalidade, a crueldade, como aconteceu a morte aí do Marcos Antônio. Porque ele foi a primeira vítima em 28 de dezembro do ano passado. Foi quando eles simularam o assalto na chácara do Marcos Antônio, quando ele estava com a esposa e a filha, que foi quando o Gideon e o Horácio se fingiram de vítima para não chamar a atenção da família. E aí, como a gente mencionou, o Marcos Antônio, ele tinha reagido ao assalto e tomou um tiro na nuca, mas ele não morreu na hora. Depois que ele tomou um tiro na nuca e a esposa dele e a filha foram levadas para cativeiro, ele foi então esquartejado vivo na cozinha da casa. E foi aí que o adolescente comentou que ele foi embora dali depois daquilo, que ele não quis mais ficar, né,
junto com eles naquele cativeiro depois dessa brutalidade da morte do Marcos Antônio. Então, depois dessa brutalidade com o Marcos Antônio, ele foi enterrado em uma cova rasa. Então, quem são as 10 pessoas, as 10 vítimas da chacina do Distrito Federal, com as 10 pessoas da mesma família, são elas: Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, sogro da Elisamar; Renata Juliane Belchior, de 52 anos, sogra da Elisamar e esposa de Marcos; Gabriela Belchior, de 25 anos, cunhada de Elisamar e filha de Renata e Marcos; Tiago Gabriel, de 30 anos, marido de Elisamar e filho da Renata e do Marcos. E ainda a cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos, nora do Marcos Antônio, que estava junto com os 3 filhos, o Gabriel da Silva, de 7 anos, e também os gêmeos Rafaela e Rafael, de 6 anos. Também tinha Cláudia Regina Marques de Oliveira, ex-esposa do Marcos Antônio, que é o pai do Tiago, e também a Ana Beatriz Marques de Oliveira, a filha de Marcos Antônio. E quem são então os acusados, né? Eles já estão presos e já confessaram o crime. São 6 os acusados. Gideão Batista de Menezes, de 55 anos, amigo de Marcos Antônio. Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, também amigo de Marcos, os 2 da época que eles estavam presos, os 3, junto com o Marcos Antônio. Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, que vigiava o cativeiro. Carlomã dos Santos Nogueira, de 26 anos, que acabou se entregando à polícia. Também Carlos Henrique Alves da Silva, conhecido como Galego, de 27 anos, e ainda o adolescente que foi apreendido. E aí esses 5 acusados, de acordo com tipificação dos crimes, segundo aí informações da Polícia Civil do Distrito Federal, eles podem pegar de 190 até 340 anos. Isso os 5 maiores de idade. Já o adolescente de 17 anos, que é o 6º acusado do crime também, que foi apreendido, ele foi preso no primeiro momento, mas como ele não tinha sido preso em flagrante, ele acabou sendo solto, sendo liberado pela polícia, porque a polícia também não tinha mandado de apreensão aberto para ele. E na delegacia ele acabou confessando que recebeu R$2.000 para ajudar nos crimes. E aí, depois de um mandado da Vara de Infância e Adolescência, aí ele foi preso e levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. E aí sim, lá eles atribuíram então ao adolescente a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de extorsão mediante sequestro com restrição à liberdade e resultado morte de Marcos Antônio, Renata e Gabriela, além de ocultação de cadáver, no caso do Marcos Antônio, e associação criminosa armada com imputáveis envolvidos na chacina. E os criminosos então podem pegar até 340 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, associação criminosa qualificada, corrupção de menor e extorsão com resultado morte. Esse crime teve algumas reviravoltas, porque antes da polícia descobrir que Gideão e Horácio faziam parte dos criminosos, eles eram tidos também como vítimas. E ainda uma das vítimas, o Tiago, marido da Elisamar, foi tido aí como suspeita também dos crimes, até o corpo dele ser encontrado. Enfim, essa história chocou o Distrito Federal e também todo o Brasil, e ainda não terminou. Eles ainda vão ser julgados e os familiares agora querem justiça. Bom, esse caso é muito recente, aconteceu agora no final de dezembro e começo de janeiro, e a história ainda continua, tem muita investigação ainda da polícia para fazer pela frente. O que mais choca nesse caso é a frieza e a crueldade dos criminosos, e também o Marcos ter levado essas pessoas para dentro da própria casa, achando que fossem amigos dele. Enfim, conta pra mim o que você acha desse caso, que ainda continua, é muito recente, né? Começou no final do ano passado e terminou agora em 2023, no início de janeiro. Comenta aqui embaixo, curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. E a gente se encontra no próximo caso.